Oi, pessoal, bom dia. A paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Pamela Barreto, nosso terceiro podcast Avivados. E ela vai contar pra gente um pouco da sua história, de como foi a sua conversão. Ela é uma jovem mulher, a Pamela, agora uma jovem senhora. Veio do estado da Bahia para o estado do Espírito Santo, ainda muito jovem. E ela tem uma história de vida que eu acredito de todo o meu coração que vai influenciar muitas jovens e que sabendo que esperando em Deus alcançarão lugares firmes e seguros no Senhor e conquistarão todos os seus sonhos. Não é isso, Pamela? Isso aí. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente quero dizer que foi uma honra, né, receber esse convite, pastora, participar desse projeto tão maravilhoso, né, o podcast Avivados. E assim, eu espero que venha realmente edificar muitas vidas, assim como tem edificado, né, outros podcasts que já foram gravados neste lugar. Verdade, eu já quero aqui fazer um convite. Você que ainda não foi lá assistir o podcast do Pastor Reinaldo, vai lá ver o nosso primeiro podcast, que foi uma bênção. E também o da Diaconisa Mirella contando um pouquinho da sua história. Vai lá. E você que ainda não curtiu o nosso canal, curta aí o nosso canal. Aperta a notificação, porque toda vez que tiver algo novo, vai chegar aí a notificação no seu celular. E você vai ficar atualizado. E o mais lindo de tudo, edificado através da palavra do Senhor. Pamela, fala aí pra gente um pouquinho. Como que foi a sua conversão? Quando você aceitou Jesus, quantos anos você tinha? Porque você é uma menina jovem, né? Talvez a gente olhe e fale assim, não tem tanta história, mas a gente sabe que a sua história, quem te conhece, é uma história de uma longa jornada. Sim, pastora. Bom, sim, minha história, na verdade, começa, né, onde eu nasci em Salvador. E aí, quando eu completei 8 anos de idade, né, a minha mãe ela não tinha mais condições de me criar e me entregou para o meu pai, né? Eu fui morar com ele numa cidade, né, chamada Gandu. Seus pais eram separados. Isso, eles eram separados desde quando eu tinha 2 meses de vida, assim, né, na barriga da minha mãe ainda. E aí, ela me teve, né, em Salvador e eu fui criada lá até uns 8 anos de idade. 8 anos de idade eu fui morar com meu pai. E aí, lá tinha uma igreja, né, onde eu comecei a frequentar, que era onde meus pais já, né, o meu pai já frequentava. Sim. E quando você morava com a sua mãe na Bahia, vocês ainda não iam à igreja. Não, então não, quer ainda dizer que você nunca foi ter tive esse primeiro contato. Isso. Com Entendi. 8 anos de idade, né, nessa igreja. E assim, eu lembro hoje, assim, muito bem como que era, né, a igreja, assim, era bem pequenininha, era muito aconchegante, né, os irmãos sempre muito aconchegantes naquele lugar. E foi maravilhoso, porque eu lembro até hoje o nome do pregador que estava pregando no dia. Que memória boa! Eu lembro, presbítero, né, Elias Cabral, e assim, ele estava pregando uma palavra falando sobre o Senhor é o meu pastor. E foi muito lindo porque eu tinha apenas 8 anos de idade, né? Eu era uma criança, estava entrando na fase da adolescência, e eu ouvi pela primeira vez, né, sobre aquele pastor que cuida, que ama, que zela, e imediatamente meu coração ardeu em chamas. E eu falei, não, eu quero esse pastor, eu quero servir a esse Senhor. Quero ser cuidada por ele, né? Isso mesmo. E eu levantei as minhas mãos e fui lá na frente chorando, né? Os jovens da igreja na época, né? Tinha pouquinhos, né? Mas foram lá, me abraçaram, me receberam com muito amor. E a partir dali eu comecei a caminhar, né, com o Senhor. Só que assim, quando eu completei 11, 12 anos, eu tava, né, na fase da adolescência. Que é uma fase bem complicada. Isso aí. Aí eu comecei, né, eu estudava na época na roça, né, e depois eu migrei, né, pra cidade, né, comecei a estudar na cidade. E aí eu acabei me afastando um pouco do Senhor, né. Comecei a viver aquela fase de adolescência, né, porque comecei a namorar escondido dos meus pais, né, comecei a querer conhecer, isso, né? Isso, aquela outra parte, né, que eu ainda não conhecia, que era o mundo, né, todas as coisas do mundo. E assim, eu comecei, né, a caminhar, né, continuava indo para a igreja, né, uma adolescente, né, fazia tudo isso, mas eu ia para a igreja. E assim, quando eu completei 15 anos de idade, eu digo assim, foi a idade que eu realmente tive um encontro com o Senhor, né? Que eu me converti de verdade. Você era uma jovem. Isso aí. Isso aí. Eu comecei a entrar, sair da adolescência para a juventude. E quando eu completei 15 anos de idade, eu me lembro até hoje que foi numa vigília, né? Uma vigília, né? Assim, antigamente era diferente, a vigília era de oração. E eu estava nessa igreja e com 15 anos de idade, eu lembro hoje, né, que o pregador ele estava pregando uma palavra, Gálatas 4. Tanto que essa palavra
ela é maravilhosa. Toda vez que eu leio, assim, eu sinto aquele mesmo fogo que eu senti naquele dia. E essa palavra, ela fala sobre a adoção do Senhor para conosco. Pastor, eu tinha uma lacuna muito grande na minha alma de paternidade. Eu não conhecia esse lado ainda do Senhor como pai. Eu conhecia ele como Senhor, né? Como pastor, mas como pai, sabe? Aquele pai que ama, que cuida, que Pai zela. amoroso. Exatamente. Porque assim, o meu pai, ele tinha, né? Ele tem todo esse cuidado comigo, ele tinha, assim. Porém, eu não sentia essa parte dele, assim, de pai, aquele pai amoroso, né? Aquele pai, assim, que abraça, que faz carinho. Às Então, vezes assim, também, Pamela, acontece isso na vida e aí vale a pena a gente ressaltar, porque os nossos pais, eles tiveram uma criação. exatamente. E talvez eles também não receberam todo esse carinho dos pais. E aí eles têm esse excesso de cuidado com a gente, mas dando alimento, dando roupa, orientando, dizendo que pode, que não pode. Aí não tem aquele hábito de abraçar, de dizer eu te amo. E isso faz toda a diferença. Mas aí a gente sabe que no Senhor e com o Senhor, tudo isso fica completo. E aí você não sente ausência de mais nada. Exatamente, isso mesmo. E aí, né, ele estava pregando sobre isso. E quando ele leu o versículo que fala que o Espírito Santo clama por Espírito do Senhor, chamando Abba Pai, né, Paizinho, e que a gente não tem mais aquele espírito de servo, mas de filho, de adoção, né, que o Senhor nos adotou. E foi muito lindo porque eu falei, nossa, existe mesmo esse pai? Então ele existe. Esse pai amoroso. E a partir dali eu comecei mesmo a me entregar. Eu falei, Senhor, se o Senhor é realmente esse pai, eu quero me permitir ser cuidada pelo Senhor. E a partir daquele momento eu me entreguei ao Senhor naquela vigília. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero viver algo novo na minha história. Eu quero ser uma jovem diferente, eu quero me entregar a minha vida total ao Senhor. E a partir dali eu comecei a atuar na igreja, comecei a ser líder de crianças lá na igreja, comecei a trabalhar com crianças, ajudar na juventude, né? A líder de jovens. E foi maravilhoso, porque assim, tudo que aparecia na igreja eu queria fazer. Assim, é uma boa forma da gente não querer se ocupar com as coisas lá fora, é se ocupar com as coisas de dentro, exatamente. Né? E, assim, essa infância foi maravilhosa, essa parte, né? E assim, com 16 anos, né, eu decidi descer as águas, né? Passei um tempo em observação, depois descer as águas em 2015, né? Em dezembro de 2015. E a partir daí eu falei, Senhor, eu quero o Senhor, somente o Senhor. Eu não pensava em namoro, nada dessas coisas. Só queria o Senhor. E aí você veio do estado da Bahia, você morava na cidade de Gandu, não é isso? Sim, depois que você saiu de Salvador, você foi para Gandu e você veio para a cidade do Espírito Santo. Uhum. E você tinha quantos anos quando você veio para cá? Eu tinha 19 anos. 19 anos, uma jovem, com todo o vigor, né? Sim. E como que você conheceu o Ministério Tempo de Avivamento? Então, foi assim, eu cheguei para aqui em 2016, né? Eu vim através da minha prima Elisane, ela me fez o convite, mas primeiro eu recebi um chamado do Senhor. Eu estava na igreja, né, na mesma igreja que eu congregava, e o Senhor ele falou comigo, né? Ele falou, filho, eu tenho um chamado para você, e eu vou te levar para uma cidade que você não conhece, um povo que você não conhece, e você vai passar por um processo. Então você já veio de lá para cá sabendo que tinha uma direção de Deus para sua vida aqui no estado do Espírito Santo. Uau. E foi maravilhoso, porque naquele dia eu falei, Senhor, eu não quero mais ser sair debaixo da asa do papai, da mamãe. Né? Porque eu morava com meus pais e era maravilhoso. E assim, quando o Senhor falou comigo, né, naquele dia, várias outras pessoas Deus foi usando, né, para falar comigo e confirmar, né, que ia chegar um tempo, eu não sabia quando, mas ia chegar um tempo. E você não veio por causa da igreja em si, você veio para trabalhar. Isso, exatamente. Eu vim para trabalhar num determinado lugar, porém não deu certo, né? E Deus ele cuidou de cada detalhe, porque eu vim para trabalhar num lugar, não deu certo, e aí Deus preparou uma família, Deus preparou um trabalho, uma família, né, que é onde eu morava, trabalhava no mesmo lugar, e assim, eles cuidaram de mim com todo amor e carinho, como se fossem meus pais mesmo, de verdade. E aí, sabe o que eu vejo com essa história? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Exatamente, é verdade. Com 8 anos você conheceu ele através dessa palavra, e com 19 anos ele te trouxe para Linhares, para o Espírito Santo, e ele mostrou essa palavra na sua vida, né? Isso que você veio para um lugar, não deu certo, e aí o Senhor já preparou uma família. E aí, continua contando aí. E aí, né, eu comecei a trabalhar, a morar com eles, né?
até pouco tempo, né? Até o final do ano passado, eu morava e trabalhava com eles, né? E aí, assim, depois, quando eu cheguei para aqui, em 2016, né? Eu morei um tempo com a minha prima Elisane, no mesmo lugar. E aí ela me apresentou o ministério, né? Que ela congregava. Na época ainda era o outro ministério, né? Casa de Deus, Porta para o Céu. E eu vim, comecei a caminhar com ela, observar, né? E aí a gente chegou, né, numa fase assim que estava nascendo o tempo de avivamento. Eu cheguei assim no nascimento do tempo de avivamento, isso aí, na fase de transição. E foi maravilhoso, porque eu lembro até hoje da reunião, como que o pastor, né, ele contou como que foi o nascimento do nome, como que Deus deu o nome do Ministério Tempo de Avivamento para ele, no Vale. E foi maravilhoso, porque assim, eu falei que eu vim, né, cheguei assim, no nascimento mesmo do Tempo de Avivamento. E aí eu comecei a caminhar e graças a Deus estou aqui até hoje. Eu lembro, Pamela, que quando você chegou na igreja, né? Toquinho de gente, cabelo curtinho. E aí o pastor chegou assim para mim e falou assim: Josi, chegou uma moça da Bahia aí, o nome dela é Pamela. Dá uma atenção a ela, né? Ela veio para trabalhar, tá longe da família. E ela falou assim, ó, que ela trabalha na igreja, ela canta, ela cuida de criança, ela já foi líder de adolescente. Mas aí ele falou bem assim, vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Porque assim, o que acontece? Às vezes a pessoa vem de um outro lugar e ela fala que faz tanta coisa, mas quando chega, parece que, como diz o outro, o gás acaba. E aí eu falei assim, vamos ver, né? O tempo vai dizer. E louvado seja o nome do Senhor. O tempo disse, você não disse, você só não fez aquilo que você falou. Você, para a glória de Deus, você foi além. E assim, que você continue realmente querendo cada dia mais e mais e mais o Senhor, buscando mais e mais o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor te trouxe da Bahia para escrever uma linda história do coração de Deus para sua vida, Pamela. Eu creio. E fala pra gente um pouquinho, quem é a Pamela hoje? A Pamela hoje, assim, né, eu tenho essa identidade firmada no Senhor, de filha, eu sei, né, qual é a minha identidade, de filha amada do Senhor. E a Pamela hoje, ela é estudante, ela é esposa, ela é líder de adolescentes, ela assim, e ela sabe, assim, para que foi chamada. Hoje a Pamela tem a certeza do que foi chamada pelo Senhor, né? Coisa que alguns anos atrás eu não sabia qual era a minha identidade, eu não sabia quem era o Senhor, e hoje eu posso dizer, realmente. Uma jovem de 19 anos, exatamente, que pegou as malas, saiu da sua cidade, ficou longe da sua parentela, com certeza teve dias sombrios, dias de choro, mas que confiou na promessa que o Senhor fez lá atrás, né? Vou te levar para um lugar, vou te apresentar um povo. E esteve firmada, né, nessa promessa para alcançar hoje, ser uma estudante. Está formando o que hoje? Pedagogia. Já estou iniciando o terceiro período de pedagogia. Glória a Deus. É maravilhoso. Porque breve será uma futura pedagoga. É verdade. E assim, voltando assim um pouco, né, pastora, a senhora falou dos momentos difíceis, né? E realmente, assim, eu observo assim que alguns momentos que eu passei logo no início, quando eu cheguei aqui, foi assim o que me forjou para permanecer. Porque vários momentos eu pensei em voltar, sabe? Vários momentos eu pensei em voltar, principalmente nos 4 primeiros meses que eu vim pra cá. Pamela, sabe, muitas pessoas, não esquece que você vai falar não, muitas pessoas elas não alcançam aquilo que Deus tem para elas, porque elas desistem na primeira dificuldade. Exatamente, verdade. Se na primeira confusão, na primeira briga, na primeira decepção que você tivesse aqui no Espírito Santo, você tivesse pego as suas malas e voltado para Gandu, nada do que você tem vivido hoje em Deus, você teria alcançado. Com certeza. E assim, o que nos faz permanecer mesmo firme na promessa é a certeza de que o Senhor ele está no controle, né, na direção da nossa história. Porque em todos os momentos, assim, tinha noites que eu chorava e falava assim, Senhor, amanhã mesmo eu vou arrumar minhas malas, vou voltar para a Bahia, porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. E assim, o Senhor sempre falava, filho, eu estou com você, permaneça, o propósito é maior do que, né, as dificuldades, os problemas. E é maravilhoso, porque hoje eu vejo realmente os propósitos do Senhor se cumprindo. E talvez, né, igual a senhora falou, talvez se eu voltasse, né, retrocedesse, as promessas do Senhor não iriam se cumprir na da minha forma vida, que né? está se cumprindo hoje, não. Exatamente. Poderiam se cumprir de uma outra situação. Lá você iria passar por um outro processo. Porque o que a gente precisa entender como cristão?
todo o processo que nós passamos do Senhor é para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa Exatamente, trajetória. verdade. Como que você ia suprir essa ausência de paternidade se você não conhecesse esse pai amoroso? Exatamente. E aí você precisou se afastar do seu pai, para você entender que ele também era um pai que fazia falta, Exatamente. e você conhecer esse pai amoroso. Então nós precisamos nos agarrar às promessas do Senhor, saber que no meio dessa trajetória nós teremos dificuldade, mas que Ele está cuidando de todas as coisas para um Aleluia. futuro maravilhoso Verdade. nele, não é isso? Glória a Deus, verdade. E aí você falou que agora você é uma jovem senhora casada, e você conheceu seu esposo como? Então, foi assim, no primeiro, né, aqui na nossa igreja temos, né, o evento Encontro de Adoradores, e foi no primeiro Encontro de Adoradores que eu vi ele pela primeira vez, né, tocando e cantando, né, junto com o pessoal que ele cantava na época, e assim, eu falei, nossa, que esse menino é diferente, né, e aí, a partir dali, a gente começou a conversar, né, a gente trocou, né, número e tal, na verdade eu pesquisei, eu pesquisei, né, aí, assim, eu consegui, né? A gente começou a conversar e tal. E, assim, a gente se tornou muito amigos. A gente começou a conversar bastante. E a gente não conversava nada demais, sabe? Era só... Eu gostava de conversar com ele justamente por causa disso. Porque eu vi que ele era um rapaz diferenciado, né? Ele conversava muito sobre as coisas do Senhor. A gente falava muito sobre a palavra. E, assim, não tinha nada de outros assuntos além da palavra do Senhor. Ele me falava muitas coisas da igreja dele, onde ele congregava, eu também falava, né, das coisas, convidava também eles para vir. E foi maravilhoso, assim, a gente começou a conversar e nos tornamos muito amigos, assim, de conversar coisas bem, sabe? De às vezes eu desabafar com ele, e assim, E como que foi o passo pro namoro? Já que a gente entrou depois nesse assunto, né, vamos aprofundar. Depois, assim, de uns 2 anos, né, eu conheci ele em 2017, né? E aí em 2016, na verdade. E aí depois, né, de uns 2 anos, a gente continuava conversando. E aí, né, eu orei o Senhor, né, porque teve todo um processo também. Eu lembro que teve um evento de jovens, né, que a diaconisa Mirella, na época que era líder de jovens, né, da outra congregação que a gente frequentava, ela fez um evento, né, organizou um evento para jovens. E um pastor, né, o pastor Abel, eu lembro até hoje dele também, ele estava ministrando uma palavra e ele pediu para a gente escrever algo, né, numa caixinha e colocar. Algo que a gente precisava ser, né, tratado, ser curado, os jovens que estavam ali naquele dia. E ali eu escrevi, né, eu escrevi na época, só eu escrevi. Eu falei, Senhor, eu queria ter um encontro real comigo naquele dia e me tratar, porque só eu escrevi, nenhum dos jovens tiveram coragem de escrever. E aí eu escrevi, né, a área que eu precisava ser curada, que era a minha área sentimental. Porque até então, pastora, mesmo eu conhecendo, né, o Adeilton na época, eu não sentia, assim, desejo de me relacionar com ninguém. Porque, né, eu sofri uma decepção, né, assim, mais jovem. Sim. Nessa área sentimental. E eu falei pro Senhor que eu queria só viver pro Senhor. Não queria me relacionar com ninguém. E aí, assim, eu escrevi naquele dia e coloquei. E aí ele leu, né? E aí chamou na frente, né, a pessoa que escreveu. E eu fui toda vergonhosa. Eu fui lá na frente, ele ministrou sobre mim. Foi maravilhoso, porque a partir daquele dia eu recebi a cura do Senhor nessa área da minha vida, que eu estava precisando, né? Eu fui curada naquele dia nessa área sentimental. E a partir daí, né, a gente começou a conversar, a gente continuava conversando. E aí, assim, a gente foi, né, entrar nessa área de relacionamento na época. E aí eu falei com ele, né, que eu não queria, ele também não, ele só queria viver pro Senhor. Falei, cara, eu vejo que você é o cara certo, assim, né? O cara de Deus. E a gente começava a conversar, continuava a conversar. E aí começou o sentimento, começou a surgir de mim, né? Eu comecei a gostar dele primeiro. Ele falou que foi ele, mas eu acredito que foi eu, realmente, né? Porque... Continue mais. A gente conversava bastante. Aí, né, durante essas conversas, foi surgindo esse sentimento, né? Eu creio que foi o próprio Senhor, né, que colocou assim no nosso coração. E aí a gente conversava e logo depois ele veio para nossa igreja também. Em 2017, né, ele veio congregar conosco. E assim, a partir daí a gente começou a se aproximar ainda mais, né? E aí o sentimento foi só crescendo. E assim, depois, né, de algum tempo, o Senhor, ele me deu um sonho, né, com ele. E eu sonhei assim que
E no sonho ele era meu esposo, assim, né? O que acontecia no sonho, ele era meu esposo. Eu falei, uai, Senhor, como assim? Meu esposo, mas a gente é seu amigo e tal, né? Mas aí a gente começou, né? Eu continuei orando. Eu lembro que na época eu chamei, né, a senhora, o pastor Reinaldo, contei o sonho. O pastor falou, não, minha filha, vamos orar, né? Se for da vontade de Deus, né, vai acontecer. Se não for, né, É vai ser um sonho importante, de barriga cheia. é importante a gente frisar essa questão de compartilhar com o pastor, para estar Isso, orando, né? exatamente. Para estar orientando, pedir uma orientação de Deus, né? Porque É. querendo ou não querendo, abaixo dos seus pais, né? Abaixo de Deus, você tinha os seus Sim, pais aqui, mas estava exatamente. longe, mas você tinha os seus pastores Isso aqui aí, também, né? realmente, né? Deus me deu além de pastores, me deu os pais também, né? E assim, eu sou muito grata a Deus, porque na época, né, vocês me ajudaram bastante, oraram, né, com a gente. Aí eu contei sonho pra ele ficou meio assim, né? Meio duvidoso. Será que esse sonho não era Então, carne? mas aí a gente foi orar, né? E durante esse tempo de oração, Deus, assim, ele começou a gostar de mim também, né? E aí a gente começou, né, a orar. A gente passou um tempo, período de oração, né? Ele chegou, conversou com o pastor Reinaldo, falou, né, com a intenção dele comigo, como se fosse um pai mesmo, né? Falei, não, primeiro você conversa com o pastor. Ele aqui representa, né, além de um pastor, ele é meu pai espiritual, então você conversa com ele. Aí ele conversou na época, né? E aí, a partir daí, a gente começou a namorar, né? Mas assim, a gente fez, né? A gente falou com Deus, assim, que a gente queria algo diferente. A gente não queria apenas um namoro, né? Igual de todo mundo. E aí eu falei com ele, olha, eu falei com Deus que quando eu começasse a namorar de novo, né? Tivesse um relacionamento, eu queria fazer algo diferente. E aí nasceu no nosso coração o desejo de fazer a corte, né? Que lindo. E assim, foi Fala maravilhoso. só um pouquinho, assim, né, pra quem não sabe, o que é a corte? Isso, então, a corte, assim, é um período, né, em que os dois, né, ficam, assim, sem abraços, sem beijos, né, sem esse contato físico, né? Mas se conhecendo, conversando. Isso, mais conversando. E assim, a gente passou, assim, uns 2, 3 anos, né, fazendo corte, e foi maravilhoso, porque esse tempo a gente se conheceu ainda mais, sabe, pastora? Que E é legal. muito interessante porque, né, a juventude hoje tem esse olhar, assim, para essa questão de namoro, de achar que, eu vou amar a pessoa só porque eu vou ter aquele contato físico Ou com eu tenho ela. que me entregar pra pessoa, pra Isso. ficar com a pessoa. Não, Não, você não pode precisa. esperar tudo Exatamente. acontecer no tempo certo. E foi maravilhoso, porque esse tempo a gente se conheceu ainda mais, se aproximou ainda mais, né? E assim, esse tempo foi assim, importante pra gente, né? Pra criar essa questão do lado espiritual também no nosso relacionamento. Porque a gente sempre estava fazendo orações, propósitos, né? Pra Deus nos sustentar, pastora, porque não é fácil. Claro que não. Fala assim, Os corte, desejos, mas... eles vêm, né? Exatamente. Porque não querendo é ou não fácil. querendo, vocês iam pra casa sozinhos quando saía da Isso, igreja, ia numa exatamente. pizzaria. Vocês tinham momentos que vocês poderiam ter Sim. falado, não vou fazer corte não, vamos beijar, vamos abraçar, né? Mas a gente sabia, né, que o propósito é bem maior. E hoje, assim, a gente tem colhido os frutos, né, desse tempo. Não é questão de barganha com Deus, mas é algo, assim, de propósito mesmo, de viver o propósito do Senhor. A palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis e obedecermos, as bênçãos dele nos alcançarão. Isso Assim mesmo. também que existe o quê? Maldição para aqueles que não obedecem. Verdade. Então nós temos 2 opções e 2 caminhos. E só cabe a nós escolher. E você escolheu o caminho da obediência Com e as bênçãos do certeza. Senhor irão te alcançar ainda Glória a mais. Em Deus, nome de amém. Jesus, né? Verdade. E aí você ficou noiva. Sim, em 2019 eu fiquei noiva, né? E aí, depois de 2 anos, a gente marcou o casamento, só que aí veio a pandemia, né? Várias coisas. E aí remarcamos 2 vezes. E aí, né, no início desse ano, né, dia 19 de março, conseguimos marcar e realizar o nosso casamento. E vocês então estão em lua de mel ainda, né? Pouco tempo de casado, né? Para a glória do Senhor, 3 meses. E que o Senhor recaia todas as bênçãos dele sobre a vida de vocês e todos os recém-casados aí, ó. Os jovens, os adolescentes que estão ouvindo, né? Esse bate-papo, eles vão entender que vale a pena esperar em Deus. Vale a pena. E que o Senhor prepara todas as coisas, não é isso? Verdade, com E hoje você é líder de adolescentes. Olha que bacana. Que Você veio né? como uma jovem e o Senhor te colocou no ministério, né? Você servindo com o seu voluntariado e hoje você se tornou uma líder de adolescente e você pode falar com eles com propriedade como que vale a pena ser fiel ao Senhor, né? Com certeza, verdade. Conta pra gente como que é a experiência de ser líder, liderar adolescente. Nossa, assim, no início, né,
eu fiquei meio resistente. Eu lembro que na época, quando o pastor e a diaconisa Mirella, né, chegou para conversar comigo, falou, irmã, a gente estava orando, né, e Deus, né, falou ao nosso coração para você liderar os adolescentes. Fiquei assim, meio receosa, assim, né, na época eu não queria muito aceitar, mas aí, né, na época, eu orei ao Senhor e falei, não, se foi o Senhor, eu sei que o Senhor vai garantir, porque eu não me sentia capaz, assim, né. Eu entendi que é o Senhor que nos capacita, não é? A gente não sabe fazer nada realmente, é o Senhor que nos orienta, que nos capacita, nos dá sabedoria, estratégias, né, Sim. pastora? E assim, foi maravilhoso, porque o primeiro contato, né, que eu tive com eles, né, na época com a diaconisa Mirella, e assim, foi uma época que eu aprendi muito, assim, com ela também, né, várias estratégias que ela fazia com os jovens que eu ficava observando, falei, meu Deus, eu quero ser linda como ela, Senhor. E foi maravilhoso, assim, porque essa experiência de estar com eles, né, a gente acaba aprendendo muito mais, assim, com eles, pastora. Cada experiência, cada conversa, cada conselho que a gente dá para eles, né. E assim, principalmente as meninas, né, as meninas eu sempre oriento elas nessa questão, principalmente, né, do relacionamento, eu já contei algumas coisas, assim, para ela da minha fase, assim, né, de juventude, e oriento sempre elas também, os meninos também, né, porque é uma fase, assim, né, difícil, muitos conflitos, né, mas assim, eu falo com eles, se vocês tiverem o Senhor no centro, né, da vida de vocês, se vocês colocarem Deus como prioridade na vida de vocês em todas as áreas, o Senhor, Ele garante, né? Então, assim, vale a pena ser fiel. Eu sempre friso isso com eles, né? Vale a pena ser um adolescente diferente, ser um adolescente que, às vezes, pro mundo, né, você vai ser taxado como o bobão, né? Você vai ser taxado como o cafona, né, por ser diferente. Mas vale a pena, né, pastor, a gente observa na palavra do Senhor, né? Daniel, ele foi um jovem diferente, né? Ananias, Misael e Azarias, eles fizeram a diferença mesmo estando na Babilônia, né? E eu acredito, assim, que Deus ele tem levantado jovens e adolescentes, não só aqui nesse ministério, mas também em outros lugares, jovens que têm feito a diferença, Eu né, também neste acredito. mundo. Eu acredito, Pamela, porque querendo ou não querendo, você é um exemplo disso. Isso. Quando você chegou da Bahia para cá, você veio trabalhar, você já era uma menina, né? Apesar de ser pequenininha, mas já era de maior idade. Sim. Você tinha opção de ir para as boates, para os barzinhos. Verdade. Você podia procurar essa ausência de paternidade em outros lugares. Verdade. Mas você não, você fez o quê? Você escolheu estar aos pés do Senhor. Verdade. E nesse período todo que você esteve aqui, eu nunca, assim, eu não me recordo agora, tirando os conflitos naturais que todo Sim. ser humano tem, eu tenho, Verdade. todo mundo tem, né? São dúvidas que surgem, será que eu devo ir, será que eu não devo ir, será que eu devo namorar, será que eu não devo namorar? E aí você sempre procurava, né, um aconselhamento, mas eu nunca vi você com dúvida assim, será que, né, servir ao Senhor é bom, será que não servir não é? Não, você já tinha essa Sim. certeza de que estar na casa de Deus, buscar esse refúgio em Deus, Verdade. você alcançaria, né, o que você tem Exatamente, alcançado hoje no verdade. Senhor. Verdade, isso mesmo. E aí, né, você falando dos jovens, adolescentes, desse desafio aí, mas que também é vantajoso porque você Nossa. tem visto Deus agir na vida de Sim, adolescentes. é maravilhoso ver o crescimento deles, né? Ver, assim, eles crescerem no Senhor, né? É maravilhoso quando você vê um adolescente sair, né? Dos adolescentes ir para os jovens, descer as águas e ver, assim, realmente eles crescerem. E, assim, um conselho que eu sempre dou para eles, né? Quando eles completam a idade, né? De 13 anos, 14 anos para batizar, eu sempre falo com eles, assim, queiram mais do Senhor. Isso aqui ainda, assim, é pouco. O Senhor tem muito mais para vocês. Desçam as águas mesmo, batizem e queiram muito mais de Deus, porque Deus ele sempre tem muito mais para derramar sobre nós, né, pastora? Exatamente. E que esse fogo nunca se apague. Eu sempre falo isso com eles, que esse Em fogo nome de nunca se Jesus. apague no coração de vocês. Em nome de Jesus. E é maravilhoso ver eles crescerem, né? Domingo retrasado, né? Batizaram 3, batizaram e assim foi maravilhoso. Nessa jornada, hoje você tem aproximadamente quanto tempo que você está como líder de adolescente? 4 anos. E já passaram-se quantos adolescentes aproximadamente no grupo que você está, né? Vamos dizer, no pequeno grupo, porque não é um grande grupo. Aí vocês têm encontros semanais, como que funciona? Sim, nos sábados, né? Nos sábados de 1 a 2h30, né? Temos nossos encontros. E assim, às vezes, né, temos estudo bíblicos, né? Dinâmicas, a gente faz assim, né?
estratégias para, né, eles aprenderem mais a palavra do Senhor. E assim, eu acredito que uns 30 adolescentes, né, que já vieram, né, batizaram e Já foram para os passaram, jovens, né, já passaram, né. Ou seja, você influenciou na vida de 30 jovens e adolescentes, que assim como a Mirella, né, que você falou, citou, e assim como o pastor, assim como eu tenho feito diferença na sua vida, na vida Com dos certeza. liderados, você também tem feito diferença na vida deles. Quando eles estiverem um dia chegando ao posto de líder, eles vão lembrar dos ensinamentos que tiveram. Olha a importância. Verdade, E tudo né? isso porque você disse sim a uma promessa que Deus te fez lá na Bahia. Verdade, meu Deus. E isso Verdade é maravilhoso, mesmo. né? E Nossa, é impactante. gratificante, com certeza. Como seu Porque, coração né? fica? Regozijado no Senhor. Maravilhoso. Regozijado, o meu também fica assim, exatamente assim. É, esse projeto, né, do podcast, a gente vai ouvindo as histórias, apesar da gente já conhecer a história, mas abrir a história para outras pessoas, Verdade, né? nosso coração fica assim, meu Deus, como que a gente já fez parte de tantas histórias, Verdade. tantas histórias maravilhosas. E hoje nós iremos fazer ainda mais, porque milhões e milhões de pessoas Verdade. irão ouvir. Em nome de Jesus, verdade. Em nome de Jesus. E o que a Pâmela espera para o futuro? No ministério, na vida pessoal? Então, assim, na vida pessoal, né? Como eu falei, eu estou cursando pedagogia. E, assim, futuramente, né, eu pretendo fazer um psicopedagogia, né, que é uma pós. E aí, assim, eu dentro da psicopedagogia, eu pretendo, né, me especializar na área de crianças, adolescentes e jovens. Uau. E também trazer projetos para dentro, né, do nosso Ministério Tempo de Avivamento e começar a trabalhar. Principalmente na questão de educação especial, que eu sou, assim, apaixonada nessa área, né, de trabalhar com crianças autistas, crianças, né, especiais. E aqui na nossa igreja tem, né, crianças que são autistas. E, assim, às vezes precisa de um cuidado maior, né, questão, assim, de ensinar a palavra. Porque na escola também existe, né, pastora, monitoras que ficam com esses alunos, né, na escola. E na igreja também eu vejo, assim, né, quando eu fui orar ao Senhor a respeito dessa faculdade, eu falei com o Senhor que, além de ter uma profissão, né, para minha vida, eu queria, de uma certa forma, poder contribuir também no ministério ao qual eu estou inserida. E o Senhor, ele me levou para essa área, né, da psicopedagogia. Eu falei, não, Senhor, eu quero poder contribuir também na casa do Senhor, né, através da minha profissão. E aí o Senhor me deu essa direção. E assim, eu pretendo, né, futuramente, se assim o Senhor nos permitir, né, criar projetos para trabalhar com essas crianças e adolescentes também dentro da casa do Senhor, nessa área. Tenho certeza que se foi gerado no seu coração, já foi gerado no coração de Deus. Em nome de Jesus. E já tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas irão poder contemplar também e ver com os olhos, vindo aqui nos visitar, conhecer o ministério, né? E participar desses projetos maravilhosos. Verdade. E é isso, é estudar. Olha só, eu ouvindo a sua trajetória, eu já vi um propósito de Deus. Você já cuidou de crianças lá na sua igreja, quando você aceitou Jesus lá na Bahia, e aí você veio para Linhares, tomou conta dos adolescentes, e hoje o seu projeto de vida é uma pós-graduação que faça com que você venha gerir projetos para o reino de Deus. Sim. E você vai trabalhar com isso lá fora também. Sim. Então, toda a nossa vida move para que o nome do Senhor seja glorificado. Verdade, isso mesmo, pastor. Pâmela, que prazer passar esse momento aqui com você. Amém. Agora eu vou pedir para você fazer uma oração. Amém. Para a gente finalizar, você tem mais alguma coisa para falar, alguma dica, algum conselho para as pessoas que estão nos ouvindo? Pode falar. Sim, né? Principalmente para a juventude, né? Assim, durante essa trajetória, assim, o que eu sempre tenho essa certeza no meu coração, de que é realmente o Senhor que eu quero. Não é um casamento, não é a faculdade, não é nada que vai preencher isso no meu coração, é o Senhor. E assim, eu quero dar um conselho mesmo para a juventude, né, que vai nos assistir, vai nos assistir depois, né, queiram o Senhor, queiram mais o Senhor, e que esse fogo, essa chama no coração, não venha se apagar no coração de vocês, porque nada pode suprir esse vazio que às vezes, né, temos na nossa alma, porque é o Senhor que preenche esse vazio no nosso coração. E depois que eu recebi essa paternidade de Deus, assim, pastor, é algo maravilhoso porque você sabe que você pode passar por lutas, dificuldade,
você pode passar por provações, mas você sabe que tem um Deus que é Pai, que te ama e que cuida de Aleluia. você nos mínimos detalhes. Amém. Então, jovem, escolha ser fiel, escolha o Senhor. Vamos orar? Vamos, Você pode orar? Sim. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, Senhor. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, ó Pai, realizando, Senhor, este podcast, Senhor. Que maravilhoso, Pai. Que maravilhoso é servir ao Senhor. Ah, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento, Deus, ao qual estamos aqui falando do Teu amor, falando do Senhor, realizando, Pai, este projeto, Senhor, que nasceu no Teu coração, Verdade, Pai. Deus, oramos para que, Senhor, tudo que falamos aqui, Pai, possa alcançar vida, Senhor, Em porque nome de falamos do Jesus. Senhor, ó Pai. Deus, que a Tua palavra, Senhor, possa chegar a corações, Senhor. Possam, Pai, vidas serem edificadas pela Tua palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela vida da pastora, Senhor, que nos fez esse convite. Deus, e que outras pessoas que passarem, Pai, por este projeto, Senhor, possam ser também ainda mais edificadas pela Tua palavra. Deus, nós te agradecemos e somos gratos a Ti por tudo, Senhor. É o que oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.